Ô turminha, bom, vocês já viram no título do vídeo aí, eu vou falar sobre jato de areia hoje. Só que o mais importante de falar sobre o jato de areia é a peça principal, que é muito mais importante do que o próprio jato de areia, é o compressor. Eu vou desembrulhar essa maravilha aqui daqui a pouco. Eu já tive jato de areia, eu até tenho um vídeo bem legal, engraçado aí, que eu conto uma história que eu quase fui preso por causa do jato de areia. Vou deixar no card aqui, quem tiver curiosidade para saber, assista esse vídeo aí que vocês vão gostar. Ele é bem divertido, porque na época que aconteceu foi uma coisa assustador, mas só que depois acabou virando piada, né? E vocês conferem lá, tá aqui no card aqui, tá bom? Então é o seguinte, vou desembrulhar isso aqui primeiro e daqui a pouco eu já começo a explicar tudo sobre o jato de areia. Que nem eu falei, eu tive experiência com o jato de areia, então eu sei o que eu tô falando. E eu vou explicar tudo tintim por tintim sobre jato de areia e sobre compressor, que é o principal. Que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês vão entender tudo sobre o que a gente mais precisa para um jato de areia funcionar, que é ar comprimido, tá bom? Coisa linda. Pode ir. Ô turminha, então deixa eu falar um pouco desse bichão aqui, ó. Esse Storm 1200 da Pressure, ele é praticamente o dobro desse. Esse aqui é o Storm 600. Tá vendo? Só que o que muda aqui? A capacidade de encher, de sugar o ar e comprimir é o dobro, exatamente o dobro. Esse aqui ele tem, no caso, 5 cavalos no motor, aquele é 10 cavalos, porque ele está tocando dois cabeçotes praticamente idênticos a esse aqui. O que acontece ali? O reservatório, no caso, se fosse exatamente o dobro, esse reservatório tem 200 litros. Então eu teria que ter 400 litros aqui. Por que eu não preciso ter um reservatório de 400 litros? Porque o importante para mim é a capacidade de encher esse reservatório aqui. O que acontece, o tamanho do reservatório sendo pequeno ou sendo grande? A única coisa que, se o reservatório é pequeno, eu vou chegar no meu limite de libra, que é 140 libras. O reservatório menor, eu vou chegar a 140 libras com tempo menor, só isso. Se o reservatório é gigantesco, eu vou chegar aos 140 libras, vai demorar mais para ele comprimir 140 libras dentro de um reservatório maior. Então, um reservatório de 250 litros é gigantesco. E isso falando do jato de areia. O jato de areia, eu tive dois modelos de jato de areia. Foi na época que eu comprei esse torno aqui, que eu tinha o meu torno pequeno, que era um Rio Sulense TR1000. Vocês digitar no Google aí, vocês veem, é uma belezinha. Rio Sulense TR1000. É um torninho tipo um mascote, 1 metro. A passagem dele ali, eu lembro que dava uns 300 e poucos milímetros, dava para tornear. Até disco de caminhonete, volante de embreagem dava para tornear nesse TR1000. Depois eu peguei esse Nardinão, o 304 aqui. Esse é pau para toda obra, né? E sobrou aquele, eu tinha, ó, para você ver como é que ostentação, eu tinha dois tornos na minha oficina, eu usava os dois. Só que daí apareceu uma oportunidade para trocar o TR1000 no jato de areia. Aí veio um compressor de 60 pés, alta pressão. Aí também que é novato, não entendia nada, eu fui caindo num monte de cilada e acabei desfazendo do jato de areia. Não quis mais, por falta de conhecimento. Só que daí, por todos esses tombos, eu fui adquirindo conhecimento. Então o que acontece? O compressor que o cara me mandou era um de alta pressão. Era um de 60 pés de alta pressão, era até maior que esse. Só que o que acontece? Um desse de 40 pés, baixa pressão, ele gera muito mais ar para mim, para um jato de areia. Só que sem chegar num extremo de pressão que o de alta pressão consegue. Um compressor de alta pressão, ele consegue até comprimir 200 libras de pressão dentro do reservatório. O de baixa não consegue. O sistema de cabeçote dele não consegue comprimir. Sendo de baixa pressão, ele não consegue chegar nesse extremo de 175 libras, quase 200 libras, tá? Mas deixa eu explicar por quê. O compressor de alta pressão, ele aspira uns pistão grande. Então ele aspira como é que se diz? A pressão normal, o ar que nós estamos respirando. Então ele aspira. Então nesse caso do meu compressor que eu tinha, o antigo, desse jato de areia,
ele tinha 2 pistão enormes e um pequeno. Então esses 2 enormes aspirava e jogava dentro desse pistão menor com pressão, com uma pressão absurda, e esse pistão menor empurrava para dentro do reservatório. Então o que que acontecia? Eu tinha muita pressão se eu quisesse. No caso do jato de areia não tinha necessidade. Então por que que era uma coisa ruim esse compressor de alta pressão? Porque eu consumia muita energia elétrica para gerar tudo essa pressão e não tinha eficiência nenhuma no jato de areia. Então eu perdia a eficiência e gastava muito dinheiro com energia elétrica. No caso de um compressor desse, não. Um compressor desse ele vai me gerar a quantia de ar que eu preciso sem consumir tanta energia elétrica. Outra coisa, o compressor de alta pressão ele não desligava. Ele tem que nem compressor de ar de caminhão, quando o ar do freio do caminhão, né? O caminhão ele é bastante acessório dele é com ar comprimido. Então um cabeçote desse, por exemplo, ele está girando lá no motor sem parar. Então ele não desliga, como um compressor, acabou de encher, desliga. O de alta pressão ficava ligado direto. Então o que que acontecia? Eu desligava o jato de areia, ele continuava funcionando. Aí ele descartava essa pressão de ar por uma válvula. Então ele continuava funcionando já com 175 libras aqui dentro e descartando o ar que não conseguia mais empurrar aqui para dentro. Então ele gastava muito mais energia elétrica ainda. Esse não, esse ele vai encher, chegou no 140, ele desliga. Eu estou consumindo ar no jato de areia. Depois eu vou explicar os 2 tipos de jato que eu tinha. Esse aqui também é um tipo de jato que eu vou falar agora, daqui a pouco não vai dar certo, e para o outro tipo de jato vai dar muito certo esse compressor aqui. Agora eu perdi o fio da meada. Eu estava falando do... Ô, turminha, só para completar o raciocínio, que eu dei uma pane aqui num tilt aqui no computador velho meu aqui. Acho que depois na edição eu vejo lá. Para completar o fio da meada que eu começo a falar uma coisa, depois eu começo a falar outra, eu esqueço o que eu estava falando, começa a ficar velho, você já sabe como é que é, né? Mas eu acho que eu estava nesse ponto aqui. Esse aqui, ele completa o reservatório, desliga. Aí eu estou consumindo ar lá. Chegou no determinada pressão, isso aqui provavelmente ele quando ele bate 100 ele liga, quando bate 140 ele desliga. Então beleza, é importantíssimo isso daí, porque ele não fica ligado, não fica consumindo energia. Eu só vou consumir a energia da pressão que eu preciso. Então é isso aí que é o mais importante, tá bom? Deixa eu só mostrar os modelos de jato que eu tinha, até umas fotos antigas que eu estava revirando minhas coisas ali. Ó, deixa eu só mostrar o jato que eu tinha, que é o jato de areia quando eu troquei no torno. Isso aqui é uma foto bem antiga, eu vou até... a patroa tá mostrando no celular, mas eu vou mostrar... O jato é esse daqui, ó. Aqui, ó. Mas vocês vão ver a imagem mais legal aí na sua tela aí. Então ele tá de costa aqui, ele tá de costa para... Tá de frente para a parede. Eu tentei achar uma foto mais legal para vocês verem. Mas esse jato é o jato que a gente fala que é o jato de microesfera de vidro. O nome mais popular é jato de areia, mas não existe mais jato de areia. Não se pode mais jatear com areia. Isso foi proibido já faz tempo. Isso é uma coisa que faz muito mal, o pó da areia. Então existem os abrasivos certos para você usar. Então existe óxido de alumínio, granada de aço, microesfera de vidro, que é pó de vidro, né? Só que é um preparo certo para jateamento. Quando é uma lata de carro, quando é uma coisa muito delicada, já é um outro produto. Então tem uma variedade enorme. Isso daí, se um dia você se aventurar a montar um jato de areia, a minha intenção é desse de gabinete, que é um gabinete pequeno. Até esse que eu tinha, esse que vocês viram na foto, ele era gigantesco, ele era enorme. Tem uma tampa de cada lado, ele tem um vidro aqui, ele tem umas luvas de borracha que você enfia a mão. E aí você olhando pelo vidro, você vai jateando dentro desse gabinete. Ele regenera o pó, né? O pó não sai espalhado para o chão, que nem o outro jato que daqui a pouco eu vou explicar. Esse próprio pó que ele está sendo utilizado para remover tinta, ferrugem, um monte de coisa. Jato de areia é uma maravilha, é a coisa mais linda do mundo aquilo ali. E aí o que acontece? Ele tem um funil. Deve ter até coisa mais moderna hoje em dia, mas eu não sei. Eu estou falando desse meu, que é a minha experiência. Ele tem um funil, então aqui tem uma grade, que não é uma grade de churrasqueira. Você está jateando, esse pó está descendo. Quando esse pó desce,
o próprio funcionamento dele faz esse pó voltar e você reutilizar ele. Então ele está sempre sendo reutilizado dentro dessa máquina. Não é igual o outro jato que eu já vou explicar. Que o outro jato eu espatifava a areia pelo salão inteiro, você tinha que lavar, peneirar para utilizar de novo. Esse não, esse você vai utilizando. O seu era assim? Era, o grandão era. Ah, então você morava na caverna, meu amor. Lembra aquele barracãozão que eu agora sim, virou igreja? Sim. Lá naquele, era um cômodo que eu Mas, fiz. tenha dó, não, era bem pré-histórico mesmo, né? Não, é assim até hoje. Mas não pode você mas ficar usando desse jeito. Não, é assim até hoje. E no meu, eu usava areia de construção. O cara vinha com o caminhão vasculante e jogava o caminhão no chão. Bom, deixa eu terminar só de contar esse, que depois eu conto a história do outro. Aí, o que acontece? E eu usava areia também nesse, que não dá certo, areia não dá certo. Mas naquela época, sem instrução, sem nada, a areia forma muito pó. Ela forma uma poeira que parece quando aqueles jeep passam no deserto e se levanta aquele poeirão, aquelas tempestades do deserto, parecia aquilo, era uma loucura. E mesmo nesse pequeno, porque ele tem um exaustor para tirar o pó, porque ele ia tirando esse pó mais fino é sendo descartado, ele vai para dentro de um filtro. Aí você pode arrumar um tambor de 200 litros, pegar saco de trigo, você pode colocar vários sacos de trigo, um dentro do outro e colocar ele numa boca, então esse pó, a pressão entra dentro e filtra por esse saco de trigo, né? Esse saco de pano, né? Que as mulheradas usam para fazer guardanapo. Vai você ver onde que vai parar. Mas no meu tempo era assim, hoje em dia não. Hoje em dia você vai numa loja especializada em jato de areia, porque eu comprei tudo usado. Eu reformei o jato de areia, pintei, troquei as guarnição, eu fiz tudo. Típico do Leandro Torneiro, né? E não tinha dinheiro, era uma tragédia. Naquela época um jato de areia era preço de ouro. Hoje em dia está mais acessível, está mais fácil. Até os compressores também está mais fácil para comprar, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei desistindo e parei com tudo com o negócio de jato de areia. Eu pegava bastante serviço, até dava, entrava um dinheirinho. O que incomodava muito a você utilizar aquilo, o compressor era um negócio barulhento, gigantesco, esquentava, você precisa ver como é que ele esquentava o cômodo, era coisa antiga, coisa pré-histórica, né? Agora o outro jato é esse aqui, ó. O outro jato é dessa foto aqui. Aqui a outra foto aqui dele, ó. Olha ele aqui, ó, depois que eu comprei ele. Assim, só pra sair. Isso, mas só eu vou pôr a foto na imagem. Vocês estão vendo a foto certa da imagem, mas esse aqui, ó. Ele tava tudo fodido, tudo enferrujado. Aí eu pintei, deixei ele bonitão. Isso aqui é as motocas que eu fazia. Isso aqui é aquela, sempre quando eu conto a história de 20 anos atrás, é isso aqui. 20, 25 anos atrás é essa história aqui, essas coisas que acontecia. Mas o compressor, o jato de areia que eu tô falando, é esse aqui, ó. Que parece um tamborzinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o jato de areia. Tá vendo aqui um capacete? O capacete é uma roupa de couro. Era a forma que a gente utilizava isso daí. Isso aqui é um triciclo que eu fiz na época também. Eu fiz um monte de triciclo naquela época. E aqui a outra foto aqui também, ó. Essa aqui. Essa daí você tem que esconder. Já falei pra você. Para de ficar fuçando no fundo do baú. Essa aqui é eu com a patroa quando eu era criança ainda, né? Eu tinha 19 e você tinha 16, né? Ai, por favor. Se eu pegar você fazendo isso de novo, você vai ver. Falha nossa. Essa aqui... Para. Eu já falei pra parar de mexer nas minhas coisas. Vamos falar sério agora. Para de mexer nas minhas coisas. Vamos falar de jato de areia. Então tá, deixa eu falar agora do jato de areia, que era nesse barracão que eu trabalhava, que é esse das fotos que vocês estão vendo aqui. Eu tinha um cômodo dentro desse barracão, que ele era um barracão bem grande. Eu construí um cômodo, ergui umas paredes, uns portão e pus um exaustor, que é quem assistiu, ou vai estar terminando de assistir esse vídeo para assistir o outro, vai ver a história do outro, que eu pus um exaustor. Esse barracão ele era em cima de uma passagem de água da cidade. E o barracão existe até hoje lá. O que eu fiz, o espertão? Abri um buraco no chão, que era uma laje, e pus o exaustor para entrar dentro desse rio. É um rio mesmo. Então todo esse pó ia para dentro desse rio e depois vocês vão lá no vídeo e assistem para vocês entenderem a loucura que aconteceu. Aí o que acontecia? Eu comprava essa areia, e a areia ela vem úmida do depósito, ela vem úmida, então eu espalhava essa areia no chão, que nem secar café, que a turma faz aqueles terreiros de café. Espalhava a areia no chão, deixava essa areia secar e ia para o jato. Então eu peneirava, porque senão
caísse uma pedra, entupia o bico. Na hora que você está trabalhando é uma tragédia quando entope o bico. Você tem que desligar tudo, tirar o bico, tirar a pedra, montar para começar a jatear de novo. Então peneirava bem. É um tambor assim, e esse tambor a parte de cima era um funil e tinha uma tampa arredondada assim. Quando se aliviava a pressão dele, essa tampa caía, abria um buraco. Então você vinha, colocava a peneira lá em cima, vinha capar, né, juntava um monte perto, vinha capar, peneirava, enchia ele de areia. Ele enchia até a boca ali. Você só não podia deixar a areia subir por cima dessa tampa, senão ela não vedava. Então você via mais ou menos que ela estava uns 2 centímetros para baixo da tampa. Quando você abria o ar, aquele ar vinha dentro daquele negócio e subia aquela tampa. É assustador, era um negócio que dava medo de trabalhar com isso daí. Mas a gente era louco, né? Até hoje é meio louco. E eu ganhava meu dinheirinho lá jateando os negócios. E daí o que acontecia? A areia esfarela. Quando você está utilizando ela vai batendo no material, né? Ela vai batendo e vai estilhaçando. Então, tudo aquele rendimento que você tem quando você acabou de comprar um caminhão de areia, que você começa a jatear bem rápido, aquela areia vai estilhaçando, vai ficando os grãozinhos cada vez menor, vai virando um poeirão da tempestade do deserto, e depois você não consegue usar mais. Você tem que jogar tudo no lixo, aquele pó, ou dá de presente para alguém, para levar para fazer uma massa fina na parede, que daí fica bem fininho, os pedreiros gostam, né? E comprar outro caminhão de areia. Então tudo isso aí começou a incomodar. E no meu tempo era assim. No meu tempo, se você falasse assim, vou comprar um pacote de granalha de aço, que seria o especial para jateamento pesado, custava uma fortuna, não valia a pena. O que você estava cobrando para jatear, você ia gastar de material, não valia a pena. Então é isso que foi o meu dilema, e eu acabei parando com tudo. E agora a única coisa que eu quero mesmo é um gabinete pequeno para usar esse compressorzão aqui. Então a ideia, que eu falei, é ter um gabinete pequeno, é mais para hobby, é para limpeza de peça pequena. Então não seria nada profissional, é realmente um hobby, né? Então um bichão desse daqui é mais do que o suficiente. Outra coisa também, deixa eu já falar de jato de areia para já passar toda a minha experiência. O jato de areia, o que acontece? Ele tem as dimensões de bico, né, a grossura do bico. Você pode comprar um bico mais fechado, que ele no caso ele consome menos pressão de ar, então você alivia o compressor, você deixa o compressor trabalhar mais fresco. Você põe um bico muito grande, você consome muito ar, o compressor não tem sossego, entendeu? Só que o que acontece? Tem 2 dilemas aí. Você põe um bico fino, o jateamento seu vai ser menor, o rendimento do jato vai ser menor. Você põe um bicão grosso, o rendimento do jato vai ser maior, vai tirar mais sujeira, mais ferrugem, mais tinta, entendeu? Então, o compressor, no caso, se for um jateamento grande, um chassi da minha caminhonete, por exemplo, você vai jatear um chassi, esse aqui não adianta, esse aqui não vai servir. Aí o ideal, que hoje em dia existe essa tecnologia, que não tinha antigamente, não existia isso, que é o compressor parafuso. Ele é bem mais caro, só que a eficiência dele é 10 vezes mais do que um compressor de pistão, até mais, 20 vezes mais, porque o compressor parafuso ele é uma coisa contínua, ele não tem um pistão. Não é um pistão que aspira, comprime, não. Ele é uma turbina, quase com um blower de um carro de corrida, um blower desses carros de arrancada. Então é uma pressão contínua. Ele tem uma turbina que fica girando sem parar, sugando e empurrando sem parar. Não tem esse intervalo de aspirar, empurrar. Ele é contínuo, ele já suga e empurra sem parar. E vai alimentando o compressor com uma velocidade absurda, sem barulho, consumindo bem menos energia elétrica do que esse modelo. Então, para um jato de areia, para bastante rendimento, aqui em Serra Negra montaram eu até fui ver, é uma coisa linda. O reservatório de ar dele era um reservatório, eu acho que ele ficava em pé assim, não ficava deitado. Então era um reservatório de pé, com mais ou menos 1 metro de diâmetro, por uns 3 de altura, gigantesco. E eles tinham um lugar lá que era um quarto que acho que deveria ter uns 15 metros por uns 5. Então ele colocava aquelas tesouras de estrutura metálica dentro,
e jateava tudo com granalha de aço. Então era um rendimento absurdo, né? A outra coisa também, no meu tempo, você tinha que usar um capacete de alumínio super pesado, desse tamanho, com vidro aqui, um vidro reforçado, porque a pedra bate na chapa e volta na gente, né? Então usavam umas luvas enormes, um coletão até aqui no joelho de couro, pesado, grosso de couro, luva. E o ar que a gente respirava era o ar que saía do próprio compressor, que você colocava numa mangueirinha em cima da cabeça aqui. Então vinha aquele ar e você respirava o ar do compressor. Era uma loucura aquilo lá. E ninguém falava que o ar daquilo ali ia fazer mal para você, que você saía até zonzo depois de umas horas de trabalho no jato de areia, né? Porque ali você tem que ter um purificador de ar, que hoje em dia existe, isso é obrigatório, é um purificador de ar que vai jogar esse ar limpinho para você respirar lá dentro. No meu tempo não, você pegava no próprio registro que estava entrando ar no jato de areia, pegava, tinha um T, naquele T saía uma mangueirinha e você respirava aquele ar. Era uma loucura. Ô turminha, então só para resumir aí, para vocês entenderem bastante sobre jato de areia e compressor, porque uma coisa é aliada com a outra, não existe um jato sem um compressor. A peça-chave de um jato de areia é o compressor. A Pressure, ela tem uma linha completa também de compressor de rosca, que é o compressor parafuso, compressor de rosca, compressor parafuso. Tem esses os nomes mais populares. Então eles têm a linha completa também da Pressure. Esse aqui, para um jato de areia desse de gabinetinho, esse aqui eu tenho certeza que vai tocar tranquilo. Um desse aqui toca? Até toca, mas só que esse aqui o ar vai acabar bem mais rápido e vai demorar mais para carregar o ar. Então dá para fazer uma pecinha ou outra? Dá com esse daqui. Só que é o tal negócio, a pressão do ar começa a diminuir ali, começa a perder eficiência. Você vê que não rende, não tira a ferrugem, não tira a tinta. Aí o que você tem que fazer? Desliga, espera o compressor encher. É aí que está o segredo. O compressor tem que ter uma capacidade gigantesca de gerar pressão de ar. Então um desse aqui é certeza absoluta que toca. Aquele toca, só que a pressão diminui, você perde o rendimento. Então às vezes não vale a pena, porque você vai demorar muito para fazer o serviço, vai ter que ficar esperando o compressor encher. O compressor não tem descanso, então um desse aqui seria o ideal, tá certo? Eu não sei se vocês entenderam bem aí tudo a explicação sobre compressor e os modelos de jato de areia que existe, mas eu acredito que eu expliquei bem. Tudo foi uma experiência, uma coisa das antigas também. A atualidade agora é uma coisa bem mais moderna e tem muito mais informação hoje em dia para quem está querendo montar um negócio, montar um jato de areia, até um jato para jatear, tá reformando um carro. De repente você pode ter um até na sua casa para você jatear o seu próprio carro. Existe uns jatinho pequeno, jatinho de areia pequeno, gabinete pequeno. Hoje em dia tem tudo quanto é tamanho, modelo, mas o mais importante é tudo que eu expliquei agora aqui sobre compressor. Isso é o mais importante, porque tem muita gente que peca na compra do compressor, entendeu? Então é o mais importante. Você vai comprar um gabinete usado, procura se informar bastante que compressor você vai ter que utilizar naquele jato de areia, tá certo? Pra você não perder nem tempo e nem dinheiro, tá bom? Ô turminha, deixa eu só falar também o mais importante de tudo isso daí, que é o que ocasionou tudo aquela, quase que eu tive uma dor de cabeça. Depois vocês vão assistir o vídeo lá, pra vocês entenderem porque que eu quase fui preso por causa de um jato de areia. Meio ambiente, hoje em dia tem muitas regras, muitas leis sobre meio ambiente. Até também tem o jato de areia que ele utiliza água. Esse não tem pó de maneira nenhuma, não existe pó, porque ele jateia com pressão de ar e água. Então já elimina o pó na hora ali, que está saindo tudo úmido ali, entendeu? Então o granalha de aço não gera pó. Então o abrasivo que você vai usar não gera pó. O exaustor que você vai usar tem que ter as normas certas, os filtros certos, tudo tem que estar certo. Se você for montar um jato de produção para você pegar serviço, que é uma coisa que dá muito dinheiro, o jato de areia, dá muito dinheiro. Se você tiver o equipamento certo e as normas certinhas de meio ambiente, para você não ter dor de cabeça com a justiça depois, tá bom? Então isso aí, eu tô falando mais a minha parte amadora, a minha experiência que eu tive. Mas quem quer seguir na parte profissional, procura se informar sobre tudo o que é da legislação hoje,
Não vai nessa do meu tempo não, porque no meu tempo era uma loucura. Hoje em dia tudo tem que ser certinho, senão você toma uma multa aí que você não consegue pagar, é mais caro do que os equipamentos que você comprou, tá bom? Ô turminha, então eu vou parando por aqui, ó. Toda a linha da Pressure tem na loja do mecânico, tem nos cupons de desconto. O preço da loja do mecânico já é espetacular. Usando o cupom fica mais barato ainda. Tem vários cupons de desconto, tá aqui na descrição. Falar aqui dos meus cupons. Bom, da Pneu Store agora é um cupom só. Então, Pneu Store, um cupom só, Leandro Torneiro. Compra a loja inteira usando esse cupom. O preço já é espetacular também e vai ficar mais barato ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Teve bastante informação boa. E eu vou ficando por aqui, então. Vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @Leandro Torneiro, segue lá. E quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!